O modernismo no Brasil foi um movimento renovador nas artes e nas letras. Seus objetivos principais foram romper com as tradições acadêmicas, atualizar as artes e a literatura brasileiras em relação aos movimentos de vanguarda europeus e também encontrar uma linguagem autenticamente nacional. O modernismo teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, de 1922, evento que mereceu vaias e aplausos e várias oposições. Mas o Fabiano fala mais. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos com literatura brasileira, não é? Falando sobre o modernismo. O modernismo, vimos que é essa grande arte do começo do século XX e representou mesmo a revolução artística, a revolução tecnológica, a revolução mental, ideológica de que o século XX foi objeto, não é? Foi vítima. Ou seja, nós temos a revolução que o mundo moderno opera na cabeça das pessoas e essa revolução impressa está, refletida está na obra de arte. Vimos que o modernismo tem compromisso apenas com duas coisas, com a liberdade criadora e com a modernidade. Com a liberdade criadora e com a modernidade. Ou seja, não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Não sabemos o que queremos, mas sabemos muito bem o que não queremos. Não queremos o antigo, não queremos o velho, o tradicional, o acadêmico, o modorrento, o naftalínico, não é? Não queremos isso. Queremos o novo. E é a liberdade de criação. A liberdade de criação que acontece entre os nossos modernos. E a outra qualidade é o século XX. É bom porque é moderno, é bom. A automação, a rapidez, são elementos que deslumbram os modernistas e vão ser eleitos como uma qualidade, como um bem em si mesmo. A modernidade é boa porque é modernidade e acabou-se. A aula de hoje nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil, quer dizer, o início da literatura moderna brasileira e as suas características. O que foi o modernismo em termos de revolução, o que foi o modernismo em termos de trabalho literário e realidade artística. Não é? Vamos ver então os primórdios, né? Os elementos que precederam o modernismo no Brasil. Né? O modernismo tem, digamos, como divisor de águas a Semana de Arte Moderna. Disse que a Semana de Arte Moderna foi o início do modernismo. Talvez tenha sido realmente o início do modernismo como estética, como escola literária. Mas ela foi o fim de um processo e o início de outro. Esse processo inicia-se já na década de 10, não é? Olha lá, vocês têm em 1917 um ano interessante. 17, vocês têm a publicação de Moisés, do Menor del Picchia, o grande livro de natureza simbolista do Manuel Bandeira, mas que já aponta para algumas características modernas, o Manuel Bandeira, A Cinza das Horas, e esse poema também de natureza simbolista, mas já de pré-modernismo, claro, que é Há uma gota de sangue em cada poema do Mário de Andrade. Né? Há uma gota de sangue em cada poema do Mário de Andrade. Temos aqui, então, vários acontecimentos, vários efeitos, várias fatos que marcaram, que vão preparando a consciência artística, a consciência literária dos nossos modernistas. Né? E a Semana de Arte Moderna foi o fim de um processo, o processo de arregimentação dessa realidade. Né? Olha lá, Semana de Arte Moderna, fim e início de um processo. Fim do processo de conscientização, de arregimentação dos modernistas. Temos o famoso caso também da Anita Malfatti, lembram-se? O famoso artigo do nosso Monteiro Lobato, Paranoia, Mistificação, esculhambando, acabando com aquela exposição. Ela tinha acabado de voltar da Europa e fez uma exposição também nesse ano de 17. E ali é o início dessa arregimentação, né? Arregimentação, conscientização, e essa conscientização chegar ao nível de manifestação exterior. E eles se reúnem, então, nessa semana de 22, que é o fim, não é, de um processo e início de outro processo. Qual processo? O processo da própria arte moderna, o processo do próprio movimento modernista brasileiro, certo? Movimento modernista brasileiro com as suas várias tendências, as suas várias características e seus vários mundos. Né? Temos aqui, então, as características da primeira geração, 22 a 30. Predomínio da poesia. A poesia normalmente em períodos de revolução, em períodos de inovação, em períodos de transformação artística. A poesia é o carro-chefe, né? É a locomotiva, é aquela que se ressente mais das transformações e aquela que aponta para as transformações. Então as mudanças, as modificações acontecem primeiramente na poesia, para depois passarem para os outros gêneros literários, para as outras formas literárias, não é?
Outro ponto, a iconoclastia, ou seja, iconomodelo, símbolo, né? Clastia, destruição, destruição de símbolo, modelos, tom demolidor, é tradicional paulada, traulitada, cacetada, porretada, não quero saber do que é tradicional. Inclusive foram até injustos com muitas pessoas, os modernistas dessa primeira geração, em função mesmo do tom violento, virulento mesmo impresso, né? Iconoclastia, então, destruição de mitos, de símbolos, modelos, tom demolidor, irreverência, paródia, não é? Da tradição dita parnasiana, não é? Parnasiana, aí vocês têm o tom jocoso, o humor, a crítica alegre, a crítica irônica, a crítica feita através do humor, as paródias do Oswald de Andrade, não é? As paródias do Mário de Andrade, os grandes mestres da tradição literária. Aqui temos a primeira geração, então, paródia da tradição romântica. Houve, nessa primeira geração, um claro predomínio da poesia. Mas houve alguma produção em prosa? É evidente que sim. Vocês têm o Oswald de Andrade fazendo Serafim Ponte Grande, vocês têm Memórias Sentimentais de João Miramar, e o nosso Mário de Andrade fazendo Macunaíma e Amar, verbo intransitivo, e Macunaíma. Mas temos uma figura importante também nessa primeira geração, uma figura fantástica nessa primeira geração, que é Antônio de Alcântara Machado. O Antônio de Alcântara Machado é uma grata surpresa no panorama dessa literatura da primeira geração. É aquele que destou, de uma certa maneira, até dos seus companheiros, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, seus contemporâneos, e faz uma prosa realmente palatável, uma prosa interessante, que vai retratar basicamente o mundo brasileiro, o mundo paulista da década de 10, da década de 20. Infelizmente, né, o Antônio de Alcântara Machado morreu precocemente, a morte ceifou as suas qualidades, levou rapidamente. Ele poderia talvez ter deixado uma obra mais profícua, uma obra mais substancial, mas mesmo aquilo que ele deixou, livros de contos, um romance inacabado, dá a justa ideia deste homem, digamos, dessa mente aberta, desse espírito sem preconceito, né? Desse espírito, digamos, aberto para o mundo, sem talvez daquele preconceito, daquele ranço preconceituoso que os modernistas da primeira geração tiveram. Então temos aqui a prosa urbana de São Paulo, a prosa urbana paulistana, em que ele vai retratar basicamente um momento especial da vida de São Paulo, um momento mágico da vida paulistana, que é o quê? Que é a transição, a decadência da aristocracia rural cafeicultora, da aristocracia rural paulista, aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas casas maravilhosas da Avenida Paulista, ou então os casarões de Higienópolis. Na Avenida Higienópolis, vai retratar esse momento de desagregação social e ascensão dos nossos carcamanos. Olha lá, é o dialeto ítalo-paulistano, né? É o dialeto ítalo-paulistano. Ele vai retratar nos contos de Brás, Bexiga, Barra Funda, vai retratar basicamente esses bairros fabris, bairros operários, né? Que perto de fábricas, hoje em dia mais são o centro de São Paulo, e esse momento especial, esse momento mágico em que a cultura italiana começa a fazer parte da cultura paulistana. Quando o italiano torna-se um elemento intrínseco, um elemento íncito da própria cultura de São Paulo. Hoje em dia seria impossível falarmos de São Paulo sem falarmos da contribuição italiana. Então o dialeto é aquela mistura, aquela mixórdia, aquele pastiche entre italiano e português. Oh, Gianella, vem cá, vem qui, sono molto fatigato, non perturba, non è... Ou seja, essa mixórdia bagunçada entre português e italiano, né? Italianês. Temos aí então o dialeto ítalo-paulistano, que ele já escreve, não é? Ele e o João Bananelli fizeram isso de maneira muito interessante. A decadência da aristocracia cafeira, ou seja, aquelas mansões de Higienópolis maravilhosas da Vila Paulista, a Maria Eugênia de Alcântara Machado, ela fica dando uma olhadinha lá para o Genaro, filho do Giuseppe, dono da quitanda da esquina. A mãe, Balgida, você não vai olhar, você vai casar com a gente está tudo pronto. Mas
A grana que é bom, nada, né? As crises do café, e o dinheiro terminando, até a bancarrota total em 29, né? Até a bancarrota total em 29, com a crise. E aí, o pai da Maria Eugênia vê que a conta do pai do Genário, a conta do seu Giuseppe, é 4, 5, 6, 7 vezes a sua conta no banco, ou então as suas economias. E aí começa a ver com menos preconceito, né? Com menos preconceito a vida, ou até a união da sua filha com o filho do carcamano. É a ascensão, então, dos carcamanos, que começa a fazer parte da vida social de São Paulo. É a miscigenação, a mistura entre a aristocracia, não é? A aristocracia e os carcamanos operários, mas agora endinheirados. O Antônio de Alcântara Machado escreveu 2 livros de contos, e o grande, o primeiro deles foi nosso Brás, Bexiga e Barra Funda, né? Antônio de Alcântara Machado, Brás, Bexiga e Barra Funda, em que ele tematiza a vida dos habitantes desses bairros de tradição fabril, de tradição operária, né? Livro de contos com o subtítulo de Notícias de São Paulo, publicado em 27. E realmente são notícias, né? São contos curtíssimos, numa linguagem realmente rápida, uma linguagem resumida, em que são crônicas, quase crônicas do cotidiano, relatos do cotidiano paulista desses bairros na década de 20, especificamente 27. 26 e 27. E aí são contos saborosos, interessantes. O primeiro deles, né, dos 11 contos, é o Gaetaninho, um menino que nessa época era considerado da periferia, apaixonado por bola, apaixonado por futebol, está jogando nas ruas, aquelas ruas de paralelepípedo, escorrega, quase atropelado por um Ford, né? Aí, na noite ele sonha com a morte da tia, conta a história, é repreendido, imagina, eu vou morrer, né? Sobretudo os italianos, muito apegados, né, a certas crendices populares, e aí no final quem morre é ele, né? Ele é atropelado por um bonde, o Gaetaninho. Temos então esses contos famosos, a Carmela, o tiro de guerra, né? Que serviu o exército, Liseta, e temos aqui uma crônica esportiva, né? Corinthians 2, Palestra 1, né? Corinthians 2, Palestra 1, ou seja, descrevendo, narrando uma partida de futebol no Parque Antártica, até o Parque Antártica, entre o Corinthians e o Palestra Itália. Mas o Palestra perdeu, o Parmalat não estava dando dinheiro ainda, não tinha Edmundo, e perdeu do Corinthians. E quem fez o gol foi o namorado da menina, né? Da menina que está assistindo com seus amigos. Ela fica doida, além de ter que aguentar a sátira dos amigos, ela fica doida porque ele fez os gols que derrotaram o seu Palestra, né? E vão comendo pipoca lá nas ruas perto do Parmeiras. Naquela época no Palestra Itália. São contos maravilhosos, cuja leitura eu recomendo e animo. Um abração.